aquele vinho que você bebe de glu glu glu, como diria meu amigo Guilherme Rodrigues? É esse aqui, Xande Rosas. Guilherme, conta mais sobre esse vinho branco aqui, que é um... Olha, esse é um vinho fabuloso, é um vinho que vem, é um alvarinho, só que é alvarinho da Espanha, ou melhor, eles não gostam que digam que ali é Espanha, ali é Galícia. Ah, porque a Espanha tem toda essa... Tem aquelas coisas e a Galícia prefere ser chamada de Galícia do que Espanha. A Galícia fica logo no norte de Portugal, né? Vocês têm aquele mapa de Portugal, tem um pedacinho para cima que é a Galícia. A parte mais importante da Galícia, sim, para referência é Santiago de Compostela. A igreja fica ali na Galícia, logo acima. Não está nessa região, mas está muito próxima, porque essa região é mais para baixo, mais perto do mar. A Santiago está mais no Planalto um pouquinho. Sim. Então, é um vinho com albarinho, que eles chamam, o português chama alvarinho. Lá no passado remoto, ainda na Idade Média, antes de Portugal ser independente, a Galícia ia até Coimbra. Então, uma boa parte de Portugal do norte também era Galícia. E o galego, a língua deles é muito parecida com o português. Você vai para a Galícia, parece que está falando... Eles estão falando português... Mais do que os portugueses. E para eles parece que está falando galego. Então... a divisa com Portugal é o Rio Minho, né, que desemboca na Foz, logo depois da cidade de Caminha, daí que vem o Pero Vaz de Caminha, famoso da carta do descoberto do Brasil, era dessa cidade, na Foz do Minho, e sobe até o Planalto, até próximo de Santiago, e tem muita região vinícola fantástica, as margens do Minho. Do lado norte, então, são os albarinhos, principalmente próximo da costa, né? Então, tem a região mais famosa deles, que são as Rias Baixas. Rias Barras, que é os riachos que descem e que tem a foz ali no mar, naquelas grandes baías. Então, é ali que vem os grandes alvarinhos espanhóis, como é o caso desse Xande Rosas. Nós já falamos aqui no podcast da entrevista do Oscar Montanha, já falamos desse vinho, prometemos apresentar para vocês e estamos apresentando, não só porque prometemos, mas sobretudo porque o vinho merece uma atenção especial. Vou dizer que valeu a pena esperar, seu Oscar, um beijo, realmente esse vinho, muito bom. Não, esse é um grande achado, né? Então, o alvarinho, este aqui, e em geral o albarinho do lado da Galícia, ele é menos frutado, né? Menos quente. O alvarinho português é um pouco mais frutado, principalmente os de melgaço. Os de Monção são um pouco mais... São entre melgaço e o espanhol, mas o espanhol em geral é menos frutado. E o lado mineral, a profundidade, acaba sendo realçada, um floral também. Esse vinho... é aquilo que você começa a beber e não para, então... Eu falei que é de beber de glu-glu-glu, gente. Bebe de glu-glu-glu. Tem bem as características do alvarinho, que é que os ingleses chamam de tangy, que é de tangerina. Tem um gostinho assim de casca de tangerina, e tem um pouco de lima da Pérsia, tem um cítrico muito bom, mas ao mesmo tempo tem um corpo. O alvarinho é uma uva que tem um corpo excelente, tem bastante corpo, é um mineral bem presente, mas sem agredir também, muito bem equilibrado, um pouco de fruta branca, um pouquinho de floral também. Ele tem um floral tem no nariz, floral gostoso. Tem um buquê. Daí que vem Xande Rosas, né? Sim. Tem um floral, lembra um pouco rosa, assim. Eu rosa branca, rosa cor de rosa. Esse floral para esse tipo de rosa. Eu falo de rosa porque eu conheço bem roseira, conheço bem os perfumes das rosas. Os outros talentos, doutor Guilherme. Então, esse alvarinho fabuloso, desde que chegou no Brasil há uns 8, 10 anos atrás, eu sou um fã desse vinho, bebo a toda hora, tenho na adega.
E no verão, difícil vinho melhor do que esse. É um vinho gostoso, assim, para você ali, fim de noite, um final de semana, que você quer um vinho especial, gostoso para acompanhar um jantar, ou até um fim de tarde, é uma delícia, né? Não, Carol, e de dia também é ótimo. Cedo, qualquer hora ele tá bom. Guilherme, qual que é a faixa de preço dele? E temperatura também, importante contar, né? Esse aqui, ele vem da região de Pontevedra, que é junto próximo do mar, Rias Baixas, né? Aliás, Pontevedra é uma coisa curiosa, porque o restaurante mais famoso de Curitiba e mais antigo, que é o Bar Palácio, o seu Pepe, que era o dono, o famoso dono, que faleceu há pouco tempo, ele era de Sério? Pontevedra, Não exatamente, sabia. Galego. Nossa, eu sou fã do Bar Palácio. Os galegos são famosos na restauração, são sempre grandes restaurateurs, saem da Galícia. Que legal. O Rubaiá, o pessoal dos Iglesias Também? lá, tudo galego. Olha só. Galegada. E o Alvarinho é o grande vinho deles. Tem outros também, mas esse é o melhor. Ele faz o seguinte, o solo é granítico, né? E ele produz o vinho com maceração a frio, ou seja, ele põe as uvas na cuba e deixa elas por 12 horas numa pequena... esfria e deixa numa maceração, que é para tirar esses aromas gostosos. Depois vinifica também, controla a temperatura, não deixa esquentar. Vinho branco, dificilmente o vinicultor deixa esquentar muito. Hoje em dia, a vinificação a frio, abaixo de 20 graus. O tinto não, vai a 30, 30 e pouco, mas o branco eles seguram, porque isso valoriza muito o vinho branco. E é o caso desse aqui. E ele também faz batonagem, ele deixa em tanques de inox e com as borras. E de vez em quando agita as borras para se misturar com o vinho, que dá um pouco de untuosidade de corpo. É mesmo, não faz batonagem no champanhe, mas é como se fizesse, porque quando a garrafa fica deitada, fica aquela borra ali na garrafa, antes de terminar o champanhe, e vai virando. Sim. Então é mais ou menos o mesmo processo. É o efeito das borras que é muito interessante e arredonda os vinhos. Não dá para fazer em todos, mas esse aqui é muito bem sucedido. Então, o solo, já falei para vocês, é granítico, o clima é atlântico. Temperatura de serviço 8 graus, até 10, 7, se alguém gosta de vinho mais fresco, menos não adianta, porque apaga o vinho. Vai. Com o que ele vai? Agora tem um gostinho de mel, né, Carol? Vinho, nossa, cada hora ele muda. Eu coloquei ele na boca, beber, e eu ia dizer assim, nossa, Guilherme, tá mais gostoso do que quando a gente começou. Tá mais saboroso, assim. Essa é uma característica de um vinho superior. Quer dizer, o vinho superior, ele tem que ir durando no copo, ou no decante, mas no caso aqui no copo, ele vai mudando as nuances. Então, como que ele conversa com a gente? Ele uma hora tem um gosto mais para cá, outro tem outras nuances, outros aromas, depois volta, depois tem de novo. E, sobretudo, ele melhora com o tempo. Porque o vinho mais comum, mais simples, ou o vinho mal feito, você põe no copo, depois de 5 minutos, aquele buff cai para baixo, não tem nada. Esse aqui só evolui, só melhora. Agora está aparecendo um pouco mais o mel, né? Sim. Aquele de rosas, né? Aquele aroma de rosas, para mim, no meu sentido, diminuiu. E vem mais esse mel, vem mais esse... O mel, a tangerina. Essa tangerina, consigo perceber muito mais, assim. Muito gostoso. Tem muita gente que costumava comparar, assim, dizer que a Alvarinho tinha algumas das características melhores da Riesling. E realmente tem. Mas a gente pode dizer o contrário. A Riesling é que tem boas características da Alvarinho. Justo. Aliás, a Alvarinho, é importante que vocês saibam, ela está sendo plantada em Bordeaux como casta permitida pela região. Em função aí de mudança de clima, de uma outra opção de fatores, Bordeaux está preocupada em ter novas castas para manter o padrão e a qualidade dos vinhos deles. E depois de muitas e muitas pesquisas, eles admitiram 4 ou 5 castas internacionais para estudo, e agora já passou a fase de estudo, já está na fase de utilização, já é certificado. Alvarinho é uma no branco, porque Alvarinho
ela sozinha ela faz o que Bordeaux mistura Sauvignon Blanc com Semillon. Alvarinho bem que sozinha dá esse resultado. Já consegue exatamente, exatamente. Já entrega mais. Então, Alvarinho é uma das poucas castas que Bordeaux, agora admitida em Bordeaux também, e outra Touriga Nacional, tinta também, para complementar os vinhos tintos de Bordeaux. Nos grandes chateaus ainda não, por enquanto é permitida oficialmente nos vinhos até a gama média, mas no futuro, evidentemente, vão abrir também para os grandes vinhos, o que significa que realmente é uma casta de grande valor, e esse grande valor se traduz para nós no prazer. Sim, né? E o que se prova nessa garrafa. Essa garrafa é fantástica. Esse vinho, você me perguntou, Carol, do valor, né? Em torno de R$150 a garrafa, né? Já no setor de distribuição, e você encontra ele em vários lugares aí. Não é um vinho tão barato, mas ele é bem distribuído também, supermercado, lojas de vinho. Você pede pelo Chão de Rosas, ele aparece. Mas vou dizer aqui, gente, vale pelo que ele entrega, diria que vale, Guilherme. Bem, viu? Esse é outro vinho que a gente diz que na faixa de preço dele não tem melhor. Por exemplo, você vai perguntar, Guilherme, você quer um Chablis, desses Chablis comum, né? Mesmo de um bom produtor, ou Chão de Rosas? Eu digo, me dá uma garrafa de Chão de Rosas. aí sim foi pra... E ainda custa metade. E custa metade do valor. Né? Então é isso. Porque esse Chablis é uma boa relação, né? Sim. As pessoas querem um branco assim mais interessante, tal, tem a história do Chablis. Agora, tem muito Chablis que não vale. Principalmente os mais comuns, porque o pessoal abusa e faz uns vinhos aguados que não tem graça. Eu brinco que é Chablis com X. Chablis. Mas um Chablis com CH bom mesmo, do normal, e até de um Premier Cru. Premier Cru vai ter custado acima de 300, 400, mas um normal aí, o pessoal está vendendo aí no mínimo 220, até 300, 300 e pouco, dos bons, né? Porque tem uns que não dá nem para beber, mas que não custa menos que 180. Aí não adianta nem chegar perto. É só uma água ácida, mais nada do que isso. Mas então, Guilherme, você quer um bom Chablis ou um Chão de Rosa? Me dá um Chão de Rosa. Me dá um Chão de Rosa. Tá justo. É isso aí. Um brinde ao Oscar Montanha. Viva o Oscar, que nos brindou com esse vinho aqui. E até a próxima garrafa. Até a próxima.